Há pessoas que fazem música, há pessoas que contam histórias e há pessoas que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem-vindos ao Clima de Conversa, o podcast onde falamos de ambiente sem complicações, sem alarmismos e sem sermões. Estamos a gravar a partir do Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, um espaço que é dedicado à educação ambiental e à aproximação entre as pessoas e a natureza. Eu sou o Rui Silva, ativista ambiental, e hoje temos connosco um músico que tem levado o nome de Moçambique para muitos palcos do mundo. Um homem que faz o saxofone falar, Moreira Chonguissa. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite de participar no Clima de Conversa. É um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado mesmo. Para mim é uma honra poder estar aqui e em particular neste espaço, né, que eu acho que todos os moçambicanos deviam visitar, se não todos, pelo menos os munícipes, né, da nossa bela cidade de Maputo deviam visitar e trazer as suas famílias para perceber um bocado mais sobre o nosso ambiente. Eu tenho uma curiosidade. Ainda não existe nenhum álbum com o nome de jazz, o Jazz das Acácias. Estamos perante uma oportunidade perdida? Eu preferia não comentar sobre isso porque, de alguma maneira, se calhar em alguns meandros, né, da nossa sociedade, isso já existe, mas preferia não comentar. Preferia não comentar. Moreira Chonguissa, qual é a primeira imagem que lhe salta no tempo de criança que esteja ligado à natureza? Esta é uma boa pergunta porque eu nasci aqui no Maputo, mas a minha infância foi entre o bairro, a cidade da Matola neste caso, cidade da Matola 700, não é? E o bairro de Mavalana, aqui ao lado. E a casa da minha mãe, a vovó Isilda, e aqui os tios da minha mãe, o vovó Salomão. E falando do ambiente, acho que o primeiro aspecto do ambiente é a família. Exato. São os valores, são os ideais que depois manifestam-se de como a gente gera o nosso comportamento, não é? Exatamente. E por mais incrível que pareça, todos os dias de manhã nós tínhamos que varrer e limpar, não é? O chão, neste caso a areia lá fora. Aquilo ficava tão bonito de manhã com a cacimba, quando tu passavas aquela vassoura feita de alguns paus, né? Deixava uma marca assim, né? E os meus avós, a família em particular, não gostavam de ver lixo, não é? Ou pelo menos tínhamos que organizar o lixo. Né? Desde a lata de lixo até uma cova onde a gente punha certas coisas. Então foi assim que eu cresci e hoje vendo o trabalho que estás a fazer e os desafios que o mundo está a passar e Moçambique em particular e esta nossa bela cidade de Maputo que, desculpa dizer, está infestada de latas de lixo que estão viradas ao contrário, muito plástico. O que é triste é que acho que o primeiro aspecto do ambiente é o civismo e tu adquires isso é com a tua família. Exatamente. A mudança do nosso comportamento é o principal desafio ambiental. Há sons que ficam gravados na natureza para um músico? Olha, vamos pôr da seguinte maneira, eu preferia pôr o contrário. Os sons só existem por causa da natureza. Ok. Hoje, claro, né, estamos na época super digital e vai piorar com inteligência artificial. Os artistas, músicos neste caso, também depende, hoje já existe este debate quem é artista, quem não é, mas vamos falar, os artistas sérios são inspirados pela natureza. O som que ele produz, se é cantando, se é tocando um instrumento, é a reflexão do que ele absorve da natureza. Não é? Mas a natureza é transversal, não é? Claro. Não é linear. Então, vamos dar um exemplo. Tu que és especialista nisso, temos uma garrafa de plástico aqui no chão, é poluição. Exatamente. Não é? Mas para certas pessoas não incomoda.
Eles podem almoçar, comer com uma garrafa de plástico ou várias e com sujo, não é? Há certas pessoas que fazem isso. Mas para ti é um crime. Tu quando olhas, é tipo um polícia de trânsito numa zona de 60 ver eu andar a 200. Ele acho que quase que apanha um infarto. Né? Então, só para dizer que o ecossistema familiar, circuito de amigos, é que faz o teu comportamento. Senão, todo o trabalho belo que vocês estão a fazer é inútil. É inútil. Vamos sair. Olha, aqui estamos, vamos sair. Só aqui. Hás de ver. E não me venham com aquela conversa de rico, pobre, classe média, classe baixa. Não. Não tem comportamento não tem nada a ver com isso. Tu sabes que tu não podes agredir uma criança. A gestão comportamental não significa que o rico possa agredir uma criança. Exatamente. Né? Ou menos rico, eu não gosto de usar o termo pobres, né? Com menos capacidades. Então, para mim, a responsabilidade é coletiva. Exatamente. E coletiva não é do governo. Exatamente. É coletiva. Okay? O governo tem que fazer a sua parte através do sistema de educação e não só. Mas nós em casa, com os nossos filhos, nossos sobrinhos, familiares, também temos que fazer o mesmo. Exatamente. Pensando um pouco ainda na natureza e na música, algum som especial que possa parecer mesmo um instrumento que exista? São vários. E nós usamos mesmo na música, eu em particular, que já tive o privilégio de trabalhar e fazer música para cinema, para filmes, e olha, um dos melhores sons é o som da chuva. É incrível. Porquê? Porque o som da chuva varia. Se tu estiveres aqui no teto com a cobertura de zinco, o som é um. Mas se estiveres com telhado, completamente diferente. É diferente, não é? Mas se estiveres num prédio com 10 andares e moras no terceiro, tu ouves também diferente. Claro. Porque, na verdade, tu ouves dois sons. É o som da chuva e o outro som é a chuva bater lá embaixo. Ou se tiveres muitos carros, ou o teu vizinho tiver um teto diferente. Então, o som não é diferente da luz, de como tu interpretas. Tanto quando tu visualizas, já aconteceu, estás a conduzir com alguém diz, epá, eu vi não sei o que, não era isso, tu estás a falar, não faz sentido, não era. Mas ele viu uma coisa, não é? O som é a mesma coisa. Epá, este som aqui parece isto. Diz, não parece isto, parece aquilo. Então, para nós, isto aqui, isso é a parte que traz o mistério, a mística, mas precisas de saber viver no silêncio para poderes ouvir isso, porque há muitas coisas boas que vão te passar, mas se tu não tens a concentração necessária, vai-te passar, né? E, sim, há vários sons. Olha, os sons dos animais, né? Dos grilos, por exemplo, os sons de... Há tanto som. O rugido de um leão, que eu adoro aquele som, não é? Há tanta coisa. E sons que o Moreira Chonguissa decretava como proibidos? Por exemplo, mosquito à meia-noite. Poxa. Aquilo é tortura. Um gerador às 3 da manhã. Estás-me a falar do gerador. Eu ainda estou traumatizado, ok? Na época do Covid, nós tínhamos que seguir, acho que semanalmente nós recebíamos updates de como é que tínhamos que nos comportar, né? Exatamente. Porque todos os dias era o Ministério da Saúde, neste caso, acho que era em parceria com a Presidência da República, nós tínhamos updates. Exatamente. Quantas pessoas foram infectadas, etc, etc. O Doutora Rosa. A Doutora Marlene, assim. Mas a mim, o que me inquietava era, no meio daquele silêncio, tem as minhas filhas a estudar e há de aparecer um cidadão com os carros às 19, ou às 21, ou às 17. É uma falta de sensibilidade, uma falta de amor próprio. E as crianças não podem estudar. Claro. Tu estás a falar do mosquito, mas nós fazemos isso.
As pessoas têm que descansar. Tu vês, eu acho que para além do plástico, que vamos chegar lá, para além do esferovite, para além de tudo o resto, a poluição sonora dita porque é que a nossa cidade está suja. Entendes, né? Porque é a falta de sensibilidade para com o próximo. Não sei se entende o que estou a dizer. Perfeitamente. Então, sim senhora, eu lembro-me, claro, que aquele mosquito à meia-noite, depois é só um. Depois ele engana, parece que desapareceu. Quando tu estás pronto para fechar, ele volta os olhos. Novamente a fazer-se à pista da aterragem. Isso eu não desejo a ninguém. Eu não desejo a ninguém. Às vezes pessoas mudam ao receberem determinadas informações. Outras vezes mudam porque sentem alguma coisa. Na música, a música tem poder para mudar comportamentos? Olha, vamos pôr da seguinte maneira. Já ouvi falar, claro que já ouvi falar do Nelson Mandela. Sim. E sabe muito bem que o continente africano, na sua maioria, sofreu colonizações. Exatamente. E um dos lados positivos das colonizações, na minha ótica, foi que os africanos se uniram. Ali tu não vias aquilo que é a divisão em termos territoriais, que depois traduzia-se com ou tu és Makua, ou eu sou Makonde, ou ele é Matswa, ou ele é Machangana. Nós tínhamos um problema que era a colonização. Exatamente. Não é? Então, unimos-nos. E como é que a gente vai lutar para a colonização? Foi a cultura. Exatamente. Então, voltando ao seu ponto, um dos eu diria, fenómenos mais icónicos, mais populares, que é muito tarde, porque as independências africanas começaram em 57, mas todo mundo sabe quem é Nelson Mandela. Estou a ir para o seu ponto da música. Quantos concertos foram feitos Exatamente. para que ele fosse liberto? Exatamente. E sabes que o sistema do apartheid na África do Sul foi dos mais teimosos. Exatamente. Não é? Moçambique Uma palavra simpática. sim, temos que ser ponderados, não ainda somos mal interpretados. Foi dos mais teimosos que não queriam largar. Moçambique já estava independente em 75, com os seus desafios. Zimbábue em 1980, Gana primeiro em 57, etc. Mas quantos concertos foram feitos? Pessoas nem sabiam que era Nelson Mandela, mas eram concertos. Não interessava se quem cantava era um negro, não interessava se quem cantava era um caucasiano, não interessava se quem cantasse era o hindu, era tudo direitos humanos. Libertem Mandela. Exatamente. Esse é um exemplo, estou a falar dos mais visíveis, mas se a gente voltar na história, vamos para o Império Otomano, grego, não havia nenhum rei que não andasse com artistas. Claro. Mentira ou verdade? É verdade. Desde cientistas, desde os homens, os legalistas, mas tinha que ter um poeta ao lado dele, tinha que ter um instrumentista ao lado dele, tinha que ter um arquiteto ao lado dele, e ele pensava numa coisa, ele pedia opinião, já tinha, o arquiteto dava-lhe logo a opinião. O artista, não sei se percebe. Sim. É por isso que, olhando para sociedades milenares, né? Eu costumo dizer, eu não conheço ninguém que vai a Portugal, a Lisboa, para ir ver elefantes. Claro. Não há ninguém que vai ver tartarugas. Claro. Não que não existam. Ninguém vai ver baleias, ninguém vai a Milão para isso. Mas vão a museus. Exatamente. Vai a um alto restaurante e ali diz que o restaurante é património da Unesco, porque em 1902 aqui aconteceu isto, e hoje é o restaurante cheio de tecnologia, mas respeitaram e preservaram toda a arquitetura e tudo. Então, é possível fazer. Sim, então a música tem esse papel. Um concerto pode ter um efeito mais positivo que um discurso? Pode não ter.
Pode não ter. Depende sempre do tipo. Eu comecei a visualizar o que foi feito na altura para a libertação de Nelson Mandela. Sim. E ao colocar esta questão foi precisamente por Sim. isso. Acho que a música teve esse efeito Teve. muito positivo. Mas porquê que teve esse efeito? Porque havia preparo. Exatamente. Havia preparo. Porque agora vais entrar no debate o que é música, o que é que não é música. Acho que acompanhas aí essas discussões nas redes sociais. Então, uma iniciativa daqui do Centro de Interpretação Ambiental, com o Rui Silva e seus colegas, e tens grandes artistas que vêm, até vão aderir, até de fora, vais ter um Sting, um Seal, não só os Moreiras deste mundo e os outros. Pode não ter o efeito. Claro. Pode estar cheio, as pessoas podem consumir, mas tu não fizeste isso para isso. Tu fizeste porque queres o after effect disso. Tu queres o efeito que isto vai criar na mudança de comportamento. Pode não ter, meu caro. Claro. E não está a ter. Há muita coisa que não está a ter. Por causa do preparo. Claro. Isso é que mete medo. O nosso país está cheio de boas iniciativas. A questão é, porquê que não estão a surtir efeito? Vamos sair os dois, leva a tua câmara, vamos aqui em frente de ti. Eu devia ter vergonha de tirar uma pastilha, né? E atirar aqui em frente ao centro, mas está cheio de lixo. Ou se Cicrano atirou no carro, ou no táxi, ou no chapa, etc, etc. Então, nós acho que temos que repensar. Temos que repensar. Não basta trazer um bom futebolista para fazer uma campanha, um bom artista, um bom ator de cinema. Pode não ter. Gostei que esta imagem é do mural que eu tive o privilégio e aproveito a agradecer. Mas há lixo, há pequenos pedaços de papel. Mas é uma iniciativa, não é? A sair do que nós chamamos o nosso primeiro símbolo, que é o aeroporto internacional. Exatamente. Então, é preciso que seja o município a ir limpar. E o Moreira estava ali, bebeu uma água, um bebeu uma cerveja, um bebeu um sumo e atirou em frente a um mural. Então, eu acho que chegou o momento. Eu não queria usar o restart, que eu não sou muito a favor dos restarts, porque tu podes desligar e cometer o mesmo erro. Não é essa a ideia. Nós temos que repensar. Mas já agora, já que falou neste mural, eu sou obrigado a partilhar o seguinte. Quando iniciámos aquele projeto, aquilo tem as entradas, onde tem várias casas, e antes de iniciarmos, eu entrava nesses pátios, com as várias casas, via lixo num canto, lixo no outro, etc. Conseguimos, na altura, arranjar verbas para rebocar as casas, pintar as casas, etc. Eu hoje entro de surpresa nesses pequenos pátios e todas as pessoas têm o seu espaço impecavelmente limpo. Preparo. Exatamente. Eles estavam preparados para receber a contribuição que tu e a tua equipe fizeram. Se tu não estiveres preparado, se não estivessem preparados, tu haverias de lá voltar e dizer, mas o que é que está a acontecer? Sim. Porque eu parto do princípio que o vosso trabalho não é chegar, reabilitar, limpar. Claro. O vosso trabalho primeiro é indução. Exatamente. É explicar que, olha, se vocês deixam isto aqui assim, não se preocupem comigo, que a minha vida vai continuar. Mas vocês, isto pode ser um condutor de cancro, isto pode ser, não sei. Então, a pessoa tem que ter preparo para perceber o porquê. Porque é que acontece? As pessoas pensam que, especialmente tu, né? Chegou este caucasiano, pensa que isto é Portugal, pensa que isto não sei o quê. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ok? Nós primeiro somos seres humanos. Exatamente. Eu parto do princípio que a primeira raça é a humanidade. Então, há doenças que vocês estão a ter aqui em casa, para não falar das mais severas, que é a cólera, que é etc., entre outras, é que é preciso ter cuidado. Falaste do mosquito. Isto aqui atrai mosquitos, por exemplo, não é? Então, é preciso preparo. Estas imagens são muito fortes com as crianças em todo sítio. São muito fortes porque
Na verdade, tu estás a dizer que começa em casa, este processo. Exatamente. Então, eu sou a favor de iniciativas, também sou ativista, faço a minha maneira, não estou aqui para falar sobre isso, mas eu, cada dia que passo, eu chego à conclusão que é preciso um preparo de base. Nós estamos numa situação muito complicada no nosso país. Eu não posso falar, só posso falar do nosso país. Anda pela cidade, vamos dar uma volta a pé. Não tem nada a ver. Somos nós. Parece que eu quero me vingar de algo atirando algo para o chão. Mas tem, pelo menos eu tenho notado nestes últimos anos, nestes últimos 15 anos que aqui estou, embora tenha nascido na terra do frio, no Chimoio, mas nestes últimos 15 anos eu tenho notado uma melhoria em termos comportamentais. E há uma coisa que eu costumo dizer, e é um desafio que faço ao Moreira Chunguiza. Se nós formos para um local público de muita passagem e nos sentarmos só a vermos o comportamento das pessoas, nós vamos ver pessoas que acabam de beber a sua água, atiram a garrafa para o chão, mas já vemos algumas pessoas que continuam a deitar para o chão, mas antes de deitar para o chão olham para os lados a ver se alguém está a ver. Eu acho que isto já é um sinal de algum início de consciencialização. E depois há as outras que já vejo a irem descartar no sítio correto. Daí eu notar, embora eu seja acusado como um otimista por natureza, mas eu achar que aos poucos temos estado a melhorar, mas ainda é um desafio grande. Olha, eu também sou otimista, mas antes de ser otimista eu sou realista. e aí se calhar temos opiniões totalmente diferentes e tu estás a fazer o papel correto, mas eu acho que temos que ser mais radicais. Porque o simples facto, tem aquele que pegou, até preferiu deixar o lixo no carro, não é? Exato. Tem um outro que pegou, abriu a janela, viu se ninguém está a ver e atira. Epá! Ele podia ter deixado no seu carro, se é que não há uma lata de lixo. Não pode, Rui. Claro. Eu penalizo mais aquele que atirou depois de ver do que aquele que só atirou por ignorância, por rebeldia, entende? Porque aquele que espreitou e viu, ele sabe que não deve. Mas sim, por isso é que eu digo que está a ter essa consciência. Não. A consciência tem que ser não atirar. Porque não muda. Eu estou consigo e gosto e continuo a falar assim, é bom que tu o faças. Eu deste lado, como cidadão moçambicano, aqui eu não estou como músico, estou como cidadão moçambicano, não é? Não pode. Não pode. São 50 anos de independência. Sim. Desculpa. Se tu disseres que há uma batida, como a gente diz os jovens, no sítio X, onde uma cerveja estão a dar happy hour, cerveja de borla até as 21. Onde está todos, meu? Mas porquê que tu não pode ser o contrário depois de ouvires no programa da Rádio Moçambique ou de um canal tipo a televisão de Moçambique ou Miramar que estão a falar sobre esta questão da mudança de comportamento? Tu ainda tiras. Não, eu não posso ter simpatia por isso. Claro. Entendes, claro. Né? Então, porquê? Porque senão começamos a entrar naquela... Até quando? Tens que começar a criar leis severas, não é? Às vezes estávamos assim. Percebeu o que disse? Não faz sentido. Desculpa, sabia que está independente desde 1975. Até 94 estava-se a falar de genocídio no Ruanda. Pô. Exatamente. É considerada o país mais limpo que veio atingir, colar a Namíbia, que sempre tradicionalmente... Não faz sentido. Então, não há motivo que justifique as nossas diferenças. Nós não temos que gostar um do outro. Claro. Mas há uma coisa que nós respeitamos, é a vida. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, tu não podes falar de ambiente sem falar de vida. Sem dúvida. Então, se a gente respeita a vida,
nasceste no Chimoio, eu nasci no Maputo, ele nasceu em Tete, whatever. É irrelevante. Alguém nasceu em Tóquio, outro em Lisboa, em Cairo. É irrelevante. A humanidade. Então eu acho que está-se a dar muitas tolerâncias a certas coisas. Não faz sentido. Não faz sentido. Acho que chegou o momento de nós, os moçambicanos, posso falar, não vou falar no geral, mas vou falar de Maputo neste caso, né? A capital política de Maputo, de Moçambique, é Maputo. O presidente da República mora no Maputo. O presidente do município de Maputo mora no Maputo. A presidente da Assembleia da República mora no Maputo. O Tribunal Supremo é no Maputo. Tudo é no Maputo. As sedes dos bancos todos são no Maputo. As multinacionais que estão a explorar nas grandes províncias tipo Cabo Delgado, seja carvão, seja grafites, areias pesadas, exploração de madeira, rubis, passam por Maputo. Acho que nós devíamos ser a epitomia, né? O maior símbolo. Não sei se percebe. Porque Maputo primeiro é uma cidade cosmopolita. Exatamente. É a primeira característica de uma capital. Não são os arranha-céus. É o conteúdo, são as pessoas. Então temos a chance de aprender uns com os outros. Eu, moçambicano, com português, português com sul-africano. Porque estamos todos aqui no Maputo. Não digo que não estejam noutros sítios, mas nós temos essa responsabilidade. Exatamente. Sendo a capital financeira, a capital política, a Assembleia da República, o CBD, o Business District. Então, acho que estamos a chegar a... Eu, quando olho para Maputo, eu tenho que comparar Maputo com Windhoek, tenho que comparar com Harare, tenho que comparar com Joanesburgo, tenho que comparar com Cape Town, tenho que comparar com as capitais, com Lagos, não sei o quê. Mas, na minha ótica, acho que estamos a retroceder. Achas? Yeah. Mete medo. Mete medo. Tu já ouviste o ruído dos carros? Já. Já. Eu gosto de carros, eu sou embaixador de marca. Mas já ouviste? Já. Já ouviste? E há coisas impressionantes de... Ainda não cheguei ao papel, ainda não cheguei... Estou a falar da poluição sonora. Quer dizer que começa aí. Começa aí. Exatamente. Então mete medo. Mudando agora só um outro assunto, uma das características Moreira Chunguissa é a responsabilidade social. O Moreira tem feito muitas ações em benefício de muita gente. Ainda não há muito tempo tive o prazer de assistir a um concerto que era a reverter a favor das vítimas das cheias da Zona Sul. Como é que lida emocionalmente com estas questões? Obrigado pelo que disse. Eu diria que o Moreira Chunguissa só existe porque outras pessoas existiram e que também contribuíram para o que eu sou. Então, o Moreira Chunguissa não caiu do céu. Claro. Não. Eu, para estar aqui, alguém contribuiu para mim. Direto ou indiretamente, com uma ação social. Essa pessoa até pode pensar que não, eu vou fazer porque o Moreira é este músico e eu gosto, mas ele está a fazer uma ação social. Então, claro. Só para dizer que não se iludam quando olharem para artistas ou jogadores de futebol, todos têm pessoas ao lado e atrás e à frente que os guiam. Agora depende de te aceitar. Claro. Então, as ações sociais que o Rui Silva está aqui a mencionar, eu não estou a fazer nada de especial. Eu não estou a fazer nada, é só a reflexão de que eu sou. Porque eu reconheço de onde é que eu venho. Criamos a Fundação Moreira Chunguissa já há uns anos atrás. Começamos com um projeto em Cabo Delgado, chamado Êxodo Cultural. Eu sou patrono da província de Cabo Delgado. É reflexo do que eu sou. Claro. Porque alguém faz por mim. Eu não consigo fazer tudo, Rui. Não é possível. Então, há alguém que já disse para Moreira, eu se calhar não tenho o valor para o teu festival, para isto, ou para o lançamento do teu disco, mas quantos é que vocês são? É uma equipe de 50.
manda o teu motorista de 150 caixas de água. Isso não é ação social? É claro, ação social dessa pessoa. E a solidariedade pode ser uma forma de arte. Não, também. Sempre foi. Os museus como é que são construídos? Como é que são feitos? Tu vais... eu, quando vou para Nova York, eu gosto muito de ir para o Central Park, ali. E tu vês mesmo, nos bancos, né? Com o nome, doado por família X, que contribuiu com não sei quantas árvores, ou contribuiu em trazer estes pássaros de não sei o quê. O mundo é isso. Nesta sala temos aqui várias doações. Então, é isso. Eu preferia não usar, não sou muito a favor do termo responsabilidade social, mas temos que usar tecnicamente. Não sou muito a favor de doações. Eu prefiro dizer colaborações. São colaborações. Porque a pessoa, a entidade que o fez, recebe uma enorme satisfação física primeiro, que ele respira e diz, oh meu Deus, nós fizemos. E os maiores colaboradores, parceiros, nem querem os seus nomes mencionados, se fores a notar. Tu dizes, queremos... Não te preocupes com isso. Então, uma pessoa que faz isso, tu não tens a noção espiritualmente, a satisfação que essa pessoa tem de poder dizer que aquele jovem, eu já paguei a escola dele da classe 0 a 5, ou de 5 até o secundário. Mas também podes querer aparecer e é teu direito. Claro. Não digo que não. Claro. Então, quando tu olhas para o Moreira Chonguissa, as poucas coisas que humildemente nós fazemos, olha, eu vou-lhe dar um exemplo agora para o Dia Internacional do Jazz, que foi dia 30 de abril, que é uma data das Nações Unidas. Nós dissemos e decidimos que não estamos moralmente, por causa da característica do Moreira Chonguissa, não estávamos moralmente preparados para fazer um concerto à noite e um concerto comercial. Mas temos que celebrar a data. Então, fomos celebrar em parceria com o Ministério da Saúde, o Hospital Central em particular, e o Departamento de Oncologia. Eu vou lhe dizer, nós recebemos, e agradeço em câmara aqui em frente a si, do Ministério da Saúde, imagens todas as semanas, porque os meus amigos e parceiros, né, a Embaixada do Egito, a Embaixada da Argentina, como é que se chama, o meu amigo José, fizeram grandes contribuições. A Aga Khan, chás, bolachas, águas, etc, etc. Até hoje estão-se a beneficiar. Eu mencionei os nomes, eles não querem que eu mencione os nomes. Aparece tu, Moreira. Então tu olhas e pensas, uau, o Moreira está cheio. Sim, estou cheio de grandes amigos. Entendes, não é? Entendo, perfeitamente. Eu até os traí por mencionar os nomes. E quem me beneficia é o hospital. Então, como é que eu vou ser diferente para com os outros se estes próximos de mim fazem isso comigo? Não posso ser diferente. Claro. E já é tarde para mudar. Claro. Então, nesse aspecto, tudo que tu vês que a gente faz, essas colaborações, no que a gente puder ajudar, mas primeiro tens que te ajudar a ti para poder ajudar os outros. Exatamente. Para te ajudar a ti tens que honrar compromissos contigo mesmo, compromissos com os teus parceiros, compromissos com os teus colaboradores, né? E compromissos éticos primeiro. Exatamente. Porque também podes receber essas coisas e irão fazer. Claro. Não é? Claro. Então, tudo que tu vês, Rui, obrigado por mencionares, nós fazemos porque é a reflexão da minha pessoa. Eu sou o que eu sou, eu toco saxofone, sim senhora, mas 90% das coisas que eu conquistei na vida são pessoas que me ajudam. E descobri que em todas as pessoas foi assim. Houve alguém que te deu aquilo que se diz em inglês, um break, aquela oportunidade. Houve alguém na vida que te deu. Né? A vida é feita de várias coisas. Né? Tu sabes que neste ramo houve alguém que me deu, neste ramo houve alguém. E se tu fores a conversar com qualquer ser humano, ele vai dizer a mesma coisa. Exatamente.
Moreira, vou fazer um desafio. Ok. Eu vou ler umas frases. Ok. Como não temos saxofone aqui, É indireto. Já é uma ameaça. Hein? não. O Moreira vai emitir um som de saxofone que reflita estas frases. Sério? Um som bom ou um som mau. Oh, meu Deus, não faz isso. A sério? Ok. A pessoa que atira o lixo pela janela. Alguém que planta árvores voluntariamente. Pessoa que leva a mesma garrafa reutilizável para todo lado. A vizinha que lava o passeio com a mangueira durante 1 hora. Crianças a participarem numa campanha de limpeza. Uau! Não sei se o saxofone pode fazer. Neste podcast, como também mais à frente vamos ter, aqui até tribunal temos. Portanto, aqui qualquer coisa pode acontecer. Nós falamos muitas vezes, ou cada vez mais falamos de problemas, não só relacionados com a área ambiental, mas às vezes parece que nos esquecemos de falar um pouco de esperança. Ok. O que é que dá esperança hoje ao Moreira Chunguice? Este assunto da esperança também é muito complicado. Eu vejo ultimamente a esperança muito associada à religião, à fé, e que é um tópico também controverso. Não é? Exato. Mas a esperança, primeiro, tem a ver com... Tu usaste a palavra problemas, eu substituo essa palavra com a palavra desafios. Nós nascemos para vencer. Nós temos grandes desafios, mas vamos ultrapassá-los. Não que a palavra problema esteja errada, por isso que na matemática dão-nos problemas para a gente resolver. Exatamente. Mas existe um tom de pejorativo na palavra problema. Quando eu chego, eu digo estou com um problema, que não é errado, porque estou com um problema. Hoje, quando tu dizes estou com um problema, a pessoa, o que é que se passa, né? Mas se eu disser eu tenho um desafio, a pessoa fica mais... Então, por uma questão de comunicação, mesmo com a minha equipe, eu digo evitem usar a palavra problema porque mete medo e desafio. Mas indo ao seu ponto, a questão da esperança primeiro tem a ver com superação. Claro. Tu nunca vais perceber o que é superar se não teres passado por um exercício para superares algo. Não sei se percebe. A razão pela qual a esperança, os guardiões da esperança, os dons da esperança são as mulheres. Se tu queres aprender sobre esperança, fala com uma mulher. Porque elas ficam grávidas, elas ficam 9 meses para um processo que eu e tu não sei se aguentaríamos 5 minutos. Eu acho que não. 9 meses. Então, acho que não. Foi por isso que eu comecei por dizer que a questão da esperança e da fé está muito hoje, quando vejo as redes sociais e tudo, muito a religião. Eu quero humanizar a esperança, estou a ir para uma coisa prática. Exato. A razão pela qual que nós temos um respeito pelas nossas mães. É interessante, não interessa, desculpa dizer, se sejas futebolista, se sejas político, desculpa, ladrão, assassino. Claro. Quando fala de mãe, a pessoa muda. Mentira ou verdade? Exatamente. Exatamente. Por quê? O respeito pelo tu carinho, só existes porque aquela senhora... Exatamente. Mas foi um processo conjunto, porque tiveste um pai. Exatamente. Exatamente. Né? Mas a tua afinidade
moral, física, recai sobre a tua mãe. Porque tu sabes que tu hoje com este tamanho só existe por causa daquela senhora. Então, a questão da esperança para mim, quando eu falo com jovens, eu sempre digo, ouçam as vossas mães. Não há melhor exemplo de superação. E não interessa a idade. Claro. Uma pessoa com 75 anos de idade, que tem ainda a mãe viva, ele quando estiver em frente de nós vai dizer, vocês são miúdos. Mas se a mãe chega, ele logo encolhe, fica... Mentira, não? Então, o que é que eu estou a falar? Tu não vais perceber, nem acreditar e ter esperança se tu não respeitares valores. Claro. Os valores vêm de quem? Das nossas mães, meu. Então, estamos a voltar para questões de base, que gostam de usar o termo grassroots, não é? A tua mãe, desculpa, Rui, tu com esta idade, a tua mãe não pode dar uma galeta. Para com isso! Eu estou a falar sério. Hã? Epá, mãe, esqueci-me, tirei um cigarro. Vai fumar isso lá. Meu filho não fuma. Estou a dar um exemplo. Entendes, né? Mas, pô, já estás com mais de 50 anos. Epá, mãe, eu já sou dono de mim, mãe. Dono de ti lá, não aqui. Então, eu não posso não falar sobre isso, Rui. Porque estávamos a falar que eu estava a visualizar a minha mãe. Entendes, né? Oh, ela escuta-te a falar com alguém e tu faltas respeito ou usas uma palavra e era um amigo teu. E ela não sabe que estás a falar com o amigo e estás a dizer, mas Rui, eu não te eduquei assim. Como é? Não, mãe, estava a falar com o Cicrano, estávamos a gozar. Não te eduquei a falar assim. Quer dizer que aquilo era poluição para os ouvidos dela. Exatamente. Não é? E baseado nos valores que ela te passou, tu estás proibido de comportar dessa maneira. Então, a esperança é eu saber que eu não posso roubar, não posso bater, não posso atirar uma lata. Lembra-te da tua mãe, tu não vais fazer. É o respeito. Yeah. Então, agora, Moreira, das tantas voltas, é que tudo o resto é consequência. Eu tenho esperança neste país. Este país hoje tem quase 35 milhões de pessoas. Mas tu tens que começar a ter esperança primeiro na tua comunidade. Exatamente. Na tua casa, depois fica no teu vizinho, no teu quarteirão, e vai no teu bairro, e vai na tua igreja, e vai crescendo. E isso dita o teu comportamento. E depois os vizinhos daquele bairro vão dizer, ei, naquela zona, aquela gente é muito otimista, meu. Estão sempre a rir, aquela zona está tudo limpo. Então, já existe aquilo que chama, fica uma pandemia, não é isso? Exatamente. Positiva, de amor. Tu não podes ter esperança se tu não amas. Sem Muita dúvida. gente usa a palavra esperança porque é conveniente, é sagrado, não é? Eu tenho esperança neste país. Tu, a comportar-te assim? Desculpa. Tens esperança mesmo? A comportar-te assim? Então, é por isso que eu disse, isto é um tema um bocado complexo, simples. Simples. Então, eu sou uma pessoa cheia de esperança, mas sou realista. Já estou no nível da minha vida que eu te digo que eu tenho esperança, mas no que tu disseste eu não acredito, acredito vendo. Não posso voltar a ir enganar as minhas filhas, dizer que eu tenho esperança. Pai, esperança de quê? Epá, o pai ontem, quando foi à varanda, viu um elefante branco a voar com orelhas cor-de-rosa, olhos azuis, e veio que deu um beijinho ao pai. Epá, eu não tenho idade para acreditar nisso. Claro. Claro. Mas pai, o que quer dizer? Não, eu vi uma zebra amarela no piripiri. O pai estava lá com os amigos, acompanhado de uma girafa verde. Oh, Rui, eu acho que vamos olhar para a Europa, vamos olhar para o fim da Segunda Guerra Mundial. Teve-se que fazer uma análise e dizer, vamos lá ser realistas. A Europa não existe. Como é que nós voltamos? A primeira coisa foram os valores. Não é isso? É, sem dúvida. Os japoneses com as bombas atômicas. Então, esse exame de consciência, quando não é feito com ações práticas e de implementação sólidas, tu nunca vais ter esperança.
Vais falar em discursos, vais falar para alimentar o teu ego. Entende? Eu disse, eu estou aqui no centro de interpretação ambiental. Tô? Se a gente sair à rua, está cheio de lixo. Mas está ali escrito, letras garrafais. Infelizmente é verdade. É verdade. Infelizmente é verdade. Então, a mudança de consciência, temos que lembrar as nossas mães. A minha mãe iria gostar que eu fizesse isto. Esse é o papel das mães, da mulher, na sociedade, na comunidade. Não interessa o que tu faças. Um vendedor de droga é filho de alguém. Um bom jogador é filho de alguém. Um piloto astronauta é filho de alguém. É por isso que se diz que o que nos une, o uno, é o valor à vida. É o valor à vida. Não interessa a raça, não interessa a origem, é o valor à vida. Então, tudo o resto é colateral. Então, para mim, a esperança, olha para a tua mãe. Olha para a tua mãe. E os olhos da tua mãe não mentem. Dizem que os olhos não mentem. Eu já não tenho a minha mãe viva. Se tivesse, há tantas coisas que eu gostaria de ter feito. Até digo, poxa, eu podia ter feito isto e não fiz. Mas pronto, é uma base hoje. Não é? E acho que o nosso país, não posso não falar do nosso país, está a precisar que nós temos que refletir e rápido sobre as coisas fazíveis. Como tomamos uma decisão, a partir de hoje, nós não atiramos nenhuma garrafa de plástico para o chão. Eu, a partir de hoje, ando com um plástico no carro, às vezes tenho que sair, não consigo almoçar como deve ser, tenho que comer qualquer coisa, ponho naquele plástico. Isso é um simples hábito que gostarias de ver replicado em toda a gente. Mas isso não é hábito. Tem que parar de ser hábito. Mas tem que começar por alguma... Sim, mas é aí que temos que voltar para as nossas mães. Exato. Porque quando fica hábito, tu te desabituas. Tem que ser uma maneira de ser. Tudo que tu és é porque ficou em ti, porque era uma maneira de ser e estar dentro da tua casa. Claro. Da casa do teu avô, da casa do teu tio, na igreja que ias, no futebol quando tu ias. Voltavas para casa a chorar porque o treinador Zacarias deu-te um carolo porque tu estavas a bater num dos colegas porque não te passou a bola, a tua mãe dava-te outro, 2. Mentira ou verdade? É uma maneira de ser. Então não tem que ser hábito. Tem que ser uma maneira de ser. Tem que ser DNA. Porque o que está a acontecer não é nosso DNA. É o quê? Poluição. É um vírus maligno. É uma nuvem negra carregada de energia negativa. É uma distração. Isso será fruto de perda de alguns valores que a mãe transmitiu? Não. Ninguém perdeu os valores. Ninguém perde valores. Nós fingimos que não existem. Não há ninguém que perca valores. Desculpa. Ninguém perde valores. Esteja aqui o Moreira a falar contigo. Se tu me vires amanhã a fazer o contrário, não perdi os valores. Estou a fingir que não existe para satisfazer o meu ego. Entendes, não é? Entendes? Então, eu não acredito nessa história. Se daqui a 50 anos... Eu acho que ainda cá estou. Não, eu também estou. Por acaso recebi um e-mail a dizer que mais 75. Se daqui a 50 anos um jovem pegue num CD do Moreira Chunguissa e começa a ouvir, o que gostarias que ele dissesse ao ouvir uma obra tua? Se daqui a 50 anos aparecer um jovem a ouvir um disco meu, a boa coisa do meu estilo de música é que tem a ver com contextos. Primeiro teremos que analisar. E acaba por ser intemporal. Intemporal. Em que contexto ele está a ouvir? O que é que aconteceu com ele naquela semana? É por isso que quando tu ouves a música... meu pai ouvia muito Pink Floyd. E eu não percebia o que era aquilo. Nat King Cole. Detestava. Mas hoje, dependendo do contexto... Acho que hoje... é a primeira conversa assim que tive. Fui jogar de manhã ténis, mas estou aqui. Então, tudo que for acontecer comigo durante o dia de hoje vai ser a reflexão do que aconteceu esta manhã.
Ok. Estás comigo? Eu estive contigo, estivemos a falar sobre natureza. Estamos neste sítio cheio de cor, cheio de vida. Tu viras para a direita, para a esquerda, para cima. Lembra-te de como tens que te comportar e como é que tens que ser. Então, vamos supor que eu me esqueça até uma pastilha e eu próprio que estava aqui a falar e eu atira, eu não vou estar... juro que vou travar e dizer, ei pá, e vou sair do carro e apanhar. Entendes? Mas também posso fingir como aquele que tu disseste que olha, mas atira. Então, ninguém perde valores, Rui. Ninguém. Nós fingimos que não estamos a ver para satisfazer o nosso ego, para uma necessidade imediata naquele momento, ou para satisfazer alguém que possa nos dar algo que vá contribuir para algo que eu preciso naquele momento, da qual eu não acredito que possa cancelar. Estou desesperado, então eu vou aceitar isto. Percebes? Eu vou aceitar isto. E todos fazemos. Então, aquela é que fica a maneira de estar normal. Mas não é. É uma pandemia psicológica. Então, isso é que tem que mudar. Tem que ter cura, essa pandemia. Mas tem cura. Tem. É só decidirmos que parou. Moreira, chegamos ao momento mais temido deste podcast. Estás-me a meter medo. Onde é que eu fui me meter? Nós temos uma rúbrica que é o Tribunal Ambiental. Está bem. Em que vou desafiar a usar, só imaginariamente, a usar a toga de juiz. Não faças isso comigo. Acho que a Associação de Juízes não vai gostar nada disso. Pá. Então, a partir de agora, é o meritíssimo juiz Moreira Chonguissa. Eu vou ser o Ministério Público. Ok. Vou apresentar alguns casos com algumas testemunhas. Ok. Que depois o juiz fará o favor de fazer justiça. Os processos dos vários casos já que estão. E... Sério? Ok. E meritíssimo juiz, o arguido é acusado de utilizar plástico descartável para tudo. Garrafas, copos, palhinhas, talheres e, segundo testemunhas, já comprou 5 garrafas reutilizáveis. Mas perdeu as 5. Uma das testemunhas, e passo a citar, é uma tartaruga, que diz, eu pensei que era comida, mas não era. A segunda testemunha é uma garrafa reutilizável, que afirma de uma forma muito triste, fui usada apenas durante 3 dias e eu tinha uma carreira toda pela frente. Meritíssimo juiz, este cidadão é culpado ou inocente? Acho que é culpadíssimo. Qual o Ministério Público pede justiça? Qual a sentença? Transportar os instrumentos da minha banda sempre que aparecer com plástico descartável. E mais, live no YouTube, no Facebook e no Instagram. Oh, meu Deus. Eu vou pagar por isso. Passando para o segundo Mas a pena é aceitável, né? É aceitável, Okay. é aceitável. Ok, num período de 5 anos. Ok. Então agora, passando ao segundo arguido. O segundo arguido dorme com a televisão ligada, o corredor ligado, a varanda ligada. Suspeitamos até que utiliza o frigorífico como a geleira como candeeiro. Segundo uma das testemunhas, no caso o interruptor, diz, e passo a citar, ele passa por mim todos os dias e ignora-me. A segunda testemunha, a conta de energia, diz que cada vez cresce mais. Este cidadão, culpado ou inocente? Rui, isso aqui, tinhas que dividir isso, né? Porque falaste de dormir com a televisão ligada.
E aqueles que chegam a casa e estão a assistir o futebol agora, depois de um dia, não estou a falar de mim, ele chegou a casa, está a assistir o futebol, os jogos são tardes e adormeceu e a televisão está ligada. Isso foi um acidente. Neste caso é algo que acontece diariamente. Neste cidadão. Todos os dias ele, quando se deita, a televisão fica ligada a noite toda. Está bem. Então, para esse, é culpadíssimo, está bem? E a pena assistir televisão durante uma semana, aqui diz na lei, mas nós vamos assistir televisão durante um ano utilizando apenas uma lanterna solar. Bem, parece-me bem. Aqui dizia uma semana, mas eu vou pedir aos meus pares para aumentarmos para um ano, com uma lanterna solar. O terceiro caso, que por acaso já falámos um pouco, o arguido é um arguido que gosta muito de buzina. Buzina com o semáforo no vermelho, buzina quando fica verde, buzina no trânsito, buzina sem trânsito, e uma testemunha até afirma que já ouviu a buzinar para uma cabra. Segundo o semáforo que serviu como testemunha, ele disse que precisa de tempo para trabalhar. O ouvido humano pede paz. Ok. Há uma testemunha interessante, que é um saxofone, que diz que tem dignidade a defender. Ok. Meritíssimo juiz, culpado ou inocente? Culpadíssimo. O Ministério Público pede justiça para este caso. Qual a sentença? Infelizmente, eu não lhe posso dar 3 sentenças. Eu daria 3 sentenças, mas já vi isso acontecer. Mas eu vou abrir... Dizem que não há regra sem exceção. Primeiro, ficar proibido de buzinar até conseguir identificar 10 espécies de aves pelo canto. Terceiro e último, substituir a buzina do carro por uma... Não. Substituir a buzina do carro pelos 8 discos meus que contêm um mínimo de 16 músicas cada e ouvir com calma quando estiver no vermelho. Durante um ano. E sabes que se calhar vai ser um jovem que não gosta nada de jazz. Vai ser a maior tortura. E acho que vocês já sabem que jovem é este. Moreira, adorei esta conversa. Epá, eu também adorei. Adorei esta conversa. Hoje percebemos que falar do ambiente também é falar de arte, também é falar de música. E foi um prazer enorme aqui recebê-lo na sala de educação ambiental do Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Partilhem esta conversa, visitem este Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique. Eu sou o Rui Silva e lembrem-se, não precisamos de pessoas perfeitas, precisamos sim de mais pessoas conscientes. Até lá, cuidem do planeta como quem cuida da vossa melhor música.